Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um tempo precioso de reflexão bíblica. Hoje veremos Gênesis capítulo 30, episódio 47 do nosso podcast. Como vai você? Que bom que você voltou para a gente aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Não sai daí até o final que a gente vai aprender mais um pouquinho com as histórias de Jacó. Nós vamos ver no capítulo de hoje como a poligamia ela traz problemas inevitáveis, né? Ali o problema de Léia e Raquel, brigas, invejas, disputas internas pelo amor do marido, para saber quem era melhor. E a forma que as esposas encontravam de fazer isso naquela cultura era dando filhos. Quanto mais filhos tivesse a mulher, mais abençoada por Deus ela era na visão deles. E mais próspera era a mulher aos olhos daquele povo. Isso se transformou em um grande problema para Raquel, pois ela era estéril. A Raquel ela começou a sentir inveja da sua irmã Lia. O amor de Jacó por Raquel é um tipo de amor de Cristo por sua igreja. Nós não podemos duvidar que seu amor foi correspondido. Havia, portanto, o principal elemento da felicidade conjugal, o amor de Jacó por Raquel. Mas a sua irmã, menos favorecida nisso, teve uma bênção que lhe foi negada. E Raquel teve inveja de sua irmã. Não que ela temesse perder o amor do marido. Disso ela tinha provas abundantes, né? Foi uma tristeza egoísta que tomou conta do seu coração. Os filhos de seu marido estavam crescendo, mas não eram dela. A inveja de Raquel, ela tem a sua contrapartida entre os cristãos. O amor a Cristo pode assumir a forma de um zelo egoísta muitas vezes. Devemos vigiar e tomar cuidado com isso. Uma relutância em reconhecer ou regozijar-se no trabalho para Deus, do qual não tomamos parte. Na história espiritual do mundo, muitas vezes, parece que uma bênção ela depende de meios irregulares ou improváveis, onde os esforços que prometiam bem falharam. Exemplos disso são falta de vontade de alegrar-se com o bem feito por alguma outra comunidade, que não a nossa, ou alguma outra pessoa que não nós mesmos, inclinação para olhar para pontos de diferença em vez de pontos em comum. O trabalho dos outros passam a ser duvidados, criticados e até mesmo ignorados. O eu está na raiz disso tudo. Talvez a colheita de outro pareça diminuir a nós. Talvez nossos próprios pensamentos sejam para nós a medida dos planos de Deus, né? Marcos 14:5, que diz assim: poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres, e repreenderam a mulher severamente. Né? Os homens veem o lado de fora do trabalho dos outros e julgam como se conhecessem os motivos e os resultados completos. No entanto, com isso pode haver muito zelo real e amor pelo Senhor. O fracasso está na falta de aceitação total de sua vontade. Regozijar-se no trabalho para Cristo, por quem quer que seja feito, não é inconsistente com pontos de vista, quanto aos objetivos a serem almejados e os meios a serem usados. Primeiro, porque nós somos chamados a aumentar a família de Deus, ser o meio de transformar inimigos em filhos através da fé. Cada um é responsável pelo uso fiel dos dons que nos foram dados e somos convidados a examinar a nós mesmos quanto à sinceridade
de nossas atitudes. Podemos nos alegrar com o sucesso de uma obra da qual não participamos, ou quando o sucesso de outra pessoa parece maior que o nosso. Lembra o que Paulo ensinou aos Gálatas? Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Podemos fazer um exercício de altruísmo tomando cuidado para não provocar inveja. A carta aos Romanos nos ensina: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Romanos 12:18. Não desanimemos quando o trabalho de outros parecer mais abençoado. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera, tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. A fidelidade está ao alcance de todos. É aquilo que Deus considera o resultado e é aquilo que Deus considera. O resultado nós não podemos julgar aqui. A vida de fé e sua recompensa. A Escritura nos ensina a colocar os fatos da vida comum à luz do semblante de Deus. O verdadeiro alicerce sobre o qual repousa o bem-estar da família é a fidelidade e o favor de Deus. O desejo intenso das mulheres hebraicas por filhos, especialmente filhos homens, era um testemunho da aliança divina. A promessa original que permeava toda a vida nacional ali. O nascimento de José foi uma recompensa de fé e resposta à oração de Raquel. Deus se lembra dela, embora pensemos muitas vezes que ele se esquece quando a resposta parece demorar aos nossos olhos. As respostas esperadas se transformam em paciência. São as mais apreciadas e trazem mais alegria quando chegam. José era um tipo daquele que, embora tenha sido enviado depois de muitos profetas e demorado, era maior do que todos os seus irmãos. A Raquel, a verdadeira amada, a noiva escolhida, o tipo da igreja na qual o verdadeiro Jacó encontra especial deleite, espera e ora. Quando Deus mostrar que se lembrou e ouviu a oração, o escolhido ficará abundantemente satisfeito e dirá: Deus tirou o meu opróbrio. Toda experiência com a fidelidade divina é uma grande ajuda no olhar para frente, para acalmar o coração, enquanto nós criamos expectativas. A Raquel, ao receber a bênção, ela tem a sua fé renovada e ora novamente com mais vigor ainda: o Senhor me acrescentará outro filho. Pedimos mais quando sabemos que nossa oração foi ouvida. Na segunda parte do capítulo, o foco em Raquel muda um pouco para a história de Jacó e sua dificuldade com Labão. Em Gênesis 30, no verso 43, diz que Deus abençoou grandemente a Jacó e ele se tornou rico e próspero. Isso naquela época significava ter muitas ovelhas, muitos servos e muitos camelos. A promessa de Deus de guiá-lo, protegê-lo e abençoá-lo foi cumprida integralmente. O trabalho de Jacó era a de um humilde pastor com um patrão egoísta que o explorava como podia. Mas neste caso, Jacó foi especialmente auxiliado e ajudado por Deus. Nada pode impedir os planos de Deus. Mesmo que nossos superiores não temam a Deus, Deus tem os seus meios de realizar os seus propósitos. Deus pode usar meios humanos para a realização de propósitos divinos. Jacó representa o povo de Deus. A vitória é designada a eles. Seus interesses devem ser servidos pelos reinos deste mundo. Embora por um período a vantagem pareça do lado da mera política egoísta e calculista, a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto. Jacó, ele prosperou. A bênção de Deus será enviada como ele deseja e quando ele deseja. Será encontrada a verdadeira resposta à nossa oração,
e a verdadeira manifestação do amor de Deus na hora designada por Ele. Sobre tudo que nos pertence, a bênção de Deus repousa. A prosperidade espiritual, ela traz consigo todas as outras. Embora o indivíduo possa ser chamado a sofrer pelo bem da comunidade, a promessa feita à igreja deve ser cumprida. É um prazer para o nosso Pai nos dar o reino. Os pacificadores herdarão a terra. Esta é a promessa da palavra de Deus. E é sobre a palavra de Deus que nós devemos estar firmados. Deus abençoou Jacó, mesmo com todas as circunstâncias adversas. Raquel, mesmo mistério. Deus abriu seu ventre, Ele concedeu um filho que vai ser muito importante na continuação do livro de Gênesis ali. José vai ser muito importante para a conservação da descendência de Jacó, embora foi através de Judá, o filho de Lia, que foi quem foi o descendente do Messias. Beleza? Eu te espero no próximo capítulo para a gente continuar estudando, meditando, aprendendo mais da palavra de Deus. A palavra de Deus é fantástica e tem muita coisa legal para a gente aprender, aplicar na nossa vida. Beleza? Deus abençoe, um abraço. Tchau, tchau. Até mais.